Nesse 2 de abril, vamos a mais uma história de superação. Mulheres na Política, com Magna Santana. 7h51, Magna. 7h51, Narciso Machado. Pois é, num programa especial hoje, uma entrevista também especial no quadro Mulheres na Política. Eu estou aqui ao lado da Ellen Rodrigues. A Ellen é a advogada. A Ellen é a mãe do Matheus, né? E a esposa do Rafael. Bom, a Ellen tem uma história bem interessante. A Ellen, 27 anos, uma menina, descobriu que é autista. Mas ela que vai contar pra gente essa história e, ao mesmo tempo, por que está querendo um espaço na política. Ellen, bom dia, obrigada por estar aqui conosco no nosso Jornal da Fã e no quadro Mulheres na Política. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Quem é a Ellen e quem é a Ellen que está superando uma série de barreiras e obstáculos. Bom dia. Então, meu nome é Ellen, né? Tenho 27 anos. Desde os 16 anos, eu comecei a fazer terapia. E aí, tinham algumas questões que faziam com que parecesse que eu tinha o espectro, mas sempre disseram por ser algo tardio e ainda não era tempo de fechar o diagnóstico. Sempre andei na ponta dos pés, tenho ecolalia na fala, que é aquele ato de repetir geralmente a fala de outras pessoas. Hoje eu faço muito isso na cabeça. Antigamente eu repetia. Eu tenho uma dificuldade maior de falar olhando nos olhos, como você pode perceber, sempre desvio o olhar e hoje eu faço alguns mecanismos para que eu consiga olhar. Tinha o distúrbio neurosensorial, a dificuldade de ficar em um lugar muito claro, entre outras questões. E aí, quando chegou em 2020, a minha ansiedade ficou um tanto muito enorme. E aí, a psicóloga sentiu a necessidade de me encaminhar tanto para o neuro quanto para o psiquiatra, que foi quando fecharam o meu diagnóstico. Meu diagnóstico foi tardio, né? Isso você, só para lembrar, com que idade você estava? Eu comecei o tratamento aos 16. Em 2020, eu estava com 23 anos, 22, 23 anos. E aí foi quando fecharam meu diagnóstico de autismo, né? Eu tenho autismo, sou autista, suporte 1. Tem momentos que eu fico um pouco pior, que preciso realmente do suporte, porque eu não tendo a entender determinadas malícias nas palavras. Minha cabeça é um pouco mais literal, inclusive vira e mexe. Eu falo alguma coisa, as pessoas riem achando que eu estou fazendo piada, e não é porque realmente eu não entendi, mas mesmo assim eu dirijo, né? Sou advogada, passei na OAB com 22 anos. Então, o teu desenvolvimento na escolha do curso, na faculdade, e formando-se nova, com 22 anos, então, com certeza, foi muito bom. Foi. Havia algumas dificuldades que até então eu não sabia, né? Eu tinha uma exaustão muito enorme. Eu estava na aula e eu tinha necessidade de me refugiar na biblioteca em determinados momentos, ou então até de faltar aula para poder descansar, porque minha cabeça não estava mais absorvendo. E eu não sabia que se tratava disso, porque eu vou do 8 ao 80 com presença de muitas pessoas. Eu fico em público e depois eu tenho necessidade de chegar em casa e me desligar e dormir, porque minha cabeça já não consegue mais processar determinadas informações. E foi assim durante toda a faculdade, todo o meu estudo. Só que hoje, sabendo, né, que eu tenho o espectro, é bem mais fácil lidar, porque eu consigo, por mim mesmo, ir processando as informações e entender, Ellen, você está sobrecarregada, tenha uma calma, respire, descanse para retornar. E antes eu não tinha essa paciência comigo mesmo, né? Antigamente eu queria fazer como os típicos, queria fazer tudo para ontem, tudo rápido, e não me respeitava. E hoje eu consigo ter esse respeito comigo mesma. E Ellen na política, né? O que te despertou e por que buscar um partido político e ingressar na política? Na verdade, o desafio quanto autista é muito grande, né? Seja no capacitismo,
porque quando eu chego para dizer que eu tenho autismo, vira e mexe as pessoas dizem, poxa, mas você não tem cara de autista. Você é advogada, você faz tudo. Em uma fila preferencial que eu tento acessar e as pessoas mandam eu sair, ou então, quando eu estou muito agoniada em determinados momentos, eu chego lá para poder, né, dizer e explicar da minha preferência e as pessoas, não, ela está se mostrando, tá normal, não tem a necessidade, sendo que não sou eu, né, mas eu tenho até um suporte tranquilo, mas eu fico imaginando mães e até pessoas do espectro têm um suporte maior que o meu, o quanto que não sofre para poder fazer valer seu direito, né? Porque quando eu vou ao médico mesmo, tem uma fila preferencial, quase nunca é respeitado. Hoje a gente tem uma lei municipal, que é para fazer valer as pessoas com espectro, né? E quase nunca é respeitado. Diversas vezes eu tive que ir para lugares e apresentar meu relatório para poder ter o meu direito de acompanhante. E quando eu vou para, um exemplo, um hospital, pela questão de ser mais clara, ofusca um pouco a minha visão e eu fico um pouco mais, digamos que, receosa com o ambiente, né? Então, eu tenho direito a um acompanhante e é muito difícil fazer valer esse direito. Então, eu fico pensando, eu que tenho voz ativa, que tenho suporte 1, se eu posso me defender, né? E pessoas que não podem se defender, como é que fazem, como é que fica? Então, eu estava, inclusive, conversando com o Dr. Augusto Bezerra e expliquei a ele muito dos meus desafios, muito do que eu passava. Meu filho tem 2 meses e eu estava, inclusive, dizendo que eu já observava algumas coisas nele, né? A questão da rotina dele ser muito rígida, de que no momento certo eu ia levar ele para o neuro para que ele não tivesse acompanhamento tardio como eu tive. Que o acompanhamento dele fosse mais rápido, porque caso ele venha a ser diagnosticado com o transtorno do espectro, porque é algo genético, então a probabilidade dele ter é bem maior, que a gente costuma dizer que pessoas que têm TDAH, bipolaridade ou o próprio transtorno do espectro autista, os filhos tendem a ter algum desses três diagnósticos. Então, eu explicando a ele tudo o que tinha acontecido, ele me disse, que tal você participar desse desafio? Porque a gente vê muita gente falando, mães atípicas, pessoas lutando pela causa, mas pessoas atípicas mesmo lutando pela causa é raro. E aí a sua intenção é, de repente, ocupando esse espaço na política, sendo vitoriosa ou não, já é uma forma de você, né, buscar melhores condições, discutir esse tema. E no parlamento você já está afiliada e já vai, então, encarar esse desafio. Exatamente, estou afiliada ao PSD. Inclusive, foram pessoas que abraçaram minha luta, né? E abraçam minha luta. São pessoas que, independente de que eu seja eleita ou não, eu sei que estão dispostas a lutar por isso, né? Então, foi um local... Você sentiu apoio neste partido para que realmente lhe dê as condições de trabalhar, exatamente, de trabalhar. São pessoas que realmente engajaram a minha luta, que eu expliquei, inclusive, o desafio do SUS, né? Para poder você ter diagnóstico pelo SUS. Porque quem tem condições de ter um plano perfeito e ainda assim encontra dificuldade, porque tem que pagar com participação. Mas quem não tem, é um pouco mais complicado. Então, eles realmente me abraçaram, me apoiaram e disseram que ficariam engajados comigo nessa. Que coisa boa, isso é importante. Não basta ter a mulher como cota, mas dar as condições para que ela realmente consiga, né, alcançar aí este propósito. Bom, a gente já está encerrando aqui o nosso bate-papo, Ellen. Muito bom conhecer você e um pouco da sua história. Mas quem quiser saber mais, quem quiser conhecer mais, onde ele encontra? Em redes sociais? Na minha rede social é @EllenMADV, ELLNMADV. Eu falo um pouco lá, né, sobre espectro, na possibilidade que eu tenho. E também, tendo alguma dúvida, é só me chamar lá no direct que eu posso. Inclusive, tem algumas mamães que falam comigo justamente por causa disso. E eu estou lá para esclarecer todas as dúvidas. E mostrar também, né, que a gente que é autista pode, tanto quanto uma pessoa típica.
Com certeza, você é um exemplo disso. Muito bom saber, muito bom conhecer um pouco da sua história. Bom, então esse foi mais um quadro Mulheres na Política e esse no programa especial de hoje, né, no dia, né, do autista, de conscientização, a gente ter aí um exemplo tão legal, né, tão de sucesso, sim, e vitorioso como esse da Ellen Rodrigues. Até a nossa próxima entrevista, o nosso próximo encontro. É com você, Narciso. Mulheres na Política, com Magna Santana. Valeu, Ellen, meus parabéns e pelo exemplo que você é aí para diversas outras pessoas, né? O autismo não é limitação, foi importante a gente compreender que existem os mais diversos níveis de suporte e que as pessoas com a devida terapia, acompanhamento, apoio do Estado e conquistando seus direitos também na iniciativa privada, elas podem ter vida autônoma e feliz. Vamos continuar abordando este assunto ao longo da semana, ao longo do mês de abril aqui no Jornal da Fã, porque ele sempre é um assunto recorrente aqui, né? Ele sempre é um assunto recorrente no Jornal da Fã e nesse mês de abril vamos dar a nossa contribuição nessa conscientização da sociedade para que o preconceito ele possa diminuir. Aliás, eu acho que se eu encerrasse hoje minha carreira no jornalismo, no rádio jornalismo sergipano matinal, uma das coisas que eu mais me orgulhosaria de ter feito foi de inserir temas que muitas vezes não fizeram parte, Vieira Matos chegando aqui, muito bom dia, que não fizeram parte ou não faziam parte do jornalismo matinal, ter inserido esses temas com muita firmeza e quebrando paradigmas, né? Quebrando paradigmas de que a gente tem que ficar preso a determinado tipo de pauta, pauta A ou pauta B. Ter trazido este universo de temas, fazer programas diferentes, com personagens diferentes e de temas que têm relevância para a sociedade, acho que essa foi uma das melhores contribuições que nós demos. E tenho muito orgulho disso e orgulho da minha equipe também, que sempre topa esses desafios.